Momento ímpar brasileiro. Temos assistido à grande crise econômica na chamada zona do euro, formada pelos países europeus que adotaram o euro como moeda. O pessimismo toma conta dos mercados em escala mundial e refreia o crescimento econômico. Algumas consequências são o medo, a desaceleração da economia e a redução drástica da oferta de empregos em quase todos os países europeus. Felizmente, no mesmo período, temos observado um quadro bastante diferente e bem mais otimista em nosso país. O Brasil tem tido as menores taxas de desemprego e o mercado de trabalho brasileiro se encontra no seu melhor momento nos últimos 15 anos. Estamos praticamente a pleno emprego. Isso significa que toda a mão de obra disponível no mercado de trabalho está sendo utilizada de forma eficiente. Ou seja, o número de desempregados no Brasil está cada vez mais baixo e tudo indica que essa taxa permanecerá nesse nível, podendo até cair. Estamos assistindo a uma geração recorde de empregos no país. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre a relação anual de informações sociais demonstram a criação de mais de 15 milhões de empregos formais entre 2003 e 2010, sendo que 2.800.000 deles foram gerados apenas neste último ano. E não para por aí. Segundo dados do IBGE, em dezembro de 2011, a taxa de desemprego nas 6 principais regiões metropolitanas do país foi de 4,7%. É a menor taxa já apontada pela Pesquisa Mensal de Empregos, que começou em março de 2002. Foram 22,7 milhões de pessoas empregadas no período, 1,3% a mais que em dezembro de 2010. Mesmo com toda a crise da Europa, vivemos um cenário nunca antes visto na economia brasileira, que, até então, era famosa pela sua alta taxa de desemprego e futuro incerto. Atualmente, o Brasil encontra-se num momento ímpar. Somos um dos 4 países emergentes do mundo que formam o bloco do BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. Temos cada vez mais destaque, demonstrando talvez a melhor estabilidade econômica dentre eles. Sabe por quê? Antes de respondermos esta pergunta e falarmos mais sobre o Brasil, é interessante compreendermos um pouco mais sobre esses outros 3 países. A Índia tem sérios problemas internos. Com mais de 1 bilhão de habitantes, a grande maioria é pobre ou miserável. E fora dos grandes centros urbanos, o cenário é de pobreza extrema. Além disso, a população está subdividida em grupos etnolinguísticos, o que dificulta a fluidez da comunicação interna. O regime de castas impede a ascensão das classes mais baixas, muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil com as classes C e D. Quem nasce numa casta ficará nela a vida toda, fazendo com que aqueles que nascem pobres pensem que devem ser pobres pelo resto da vida. Isso complica muito o crescimento deste país, pois muitos indianos não têm ambição e se contentam com o que têm. Ou seja, a mudança dessa realidade não acontecerá em curto prazo. Além disso, a Índia é o país com o maior índice de analfabetismo dentre os 4 do BRIC, com 37% de analfabetos em sua população. São mais de 440 milhões de pessoas não alfabetizadas. Esse número é 2 vezes superior à população do Brasil. Já a Rússia vem de um longo período de socialismo e, pelo fato de ter ficado tanto tempo fechada para o mundo, também se encontra com grandes problemas, desorganizada internamente e com dificuldades para crescer rapidamente. Muito embora tenha uma grande extensão territorial, o frio é predominante e chega a ser extremo na maior parte do ano, o que dificulta a atividade agrícola. Ainda sofre muito com movimentos de independência por ser uma unificação de povos diferentes e rivais. Tudo isso afasta investidores e dificulta seu crescimento. A China, muito embora venha se modernizando e crescendo muito, tendo hoje a posição de 2º maior PIB do mundo, também sofre com o fato de ter vários grupos etnolinguísticos que a subdividem internamente. Assim como a Índia, o país encontra dificuldade na fluidez da comunicação interna. Assim como a Rússia, também sofre com movimentos separatistas.
E não podemos esquecer que é um país extremamente populoso, onde a grande maioria da população ainda é muito pobre e vem lutando para mudar seu quadro agora. Muito embora de grande extensão territorial, necessita importar muita matéria-prima para seu crescimento. E o Brasil? Pela riqueza mineral abundante de nosso país, somos um dos maiores exportadores de minérios do mundo. A própria China precisa muito dessa matéria-prima para manter sua economia em desenvolvimento, e tudo indica que ela continuará necessitando importar muita matéria-prima brasileira nos próximos anos. Nosso país não sofre com guerras internas. A população fala um único idioma em toda a nossa extensão territorial. Temos a maior reserva de água potável do mundo. Com um clima bom praticamente durante todo o ano e um excelente solo para plantação, é também um dos principais produtores de gêneros alimentícios do mundo. Está praticamente livre de desastres naturais mais severos, como terremotos, tsunamis, furacões, tufões ou vulcões. O Brasil é um país pacífico e não possui inimizade com praticamente nenhuma outra nação. Por ser um país tropical e por ter uma enorme costa marítima, tem muitas praias e uma grande chance de aumentar os ganhos com seu turismo. E falando em turismo, teremos pela frente o privilégio de sediar uma Copa do Mundo em 2014 e uma Olimpíada em 2016, o que obrigará a melhorar a infraestrutura das principais capitais do país. Nossa economia está estabilizada já há um bom tempo e tem se tornado cada vez mais sólida. Nossa moeda vem melhorando frente às outras e ficando cada vez mais forte e respeitada. Além disso, o G6, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, grupo dos maiores investidores do mundo, não entende o alfabeto da Rússia, Índia e China, mas entende o nosso. Uma prova de todo esse potencial brasileiro está retratada nas capas de importantes revistas americanas, em 2 edições mais vendidas desde 1840, da The Economist e também na Newsweek. Nossa presidente Dilma Rousseff foi a primeira mulher a abrir uma Assembleia da ONU, como mostra a capa desta edição da Newsweek. Por isso, o Brasil tem atraído cada vez mais capital estrangeiro e aumentado o interesse para investimentos em nosso país, quando comparado com Rússia, Índia e China, resultando em mais indústrias e mais construção civil. E por falar em construção civil, nosso mercado imobiliário vem crescendo como nenhum outro no mundo, com um crescimento maior do que 300% no último ano. Já no campo da indústria, o governo brasileiro vem se colocando de forma firme frente aos problemas e fazendo bons acordos políticos ao redor do mundo, como, por exemplo, o acordo com a China, que trará mais de 12 bilhões de dólares de investimento para a construção de uma fábrica de iPad aqui no Brasil. E por que não falar também sobre as recentes descobertas de petróleo na nossa camada pré-sal, que inauguraram ondas de otimismo nacional e mundial em relação à economia brasileira. Mas não estamos vivendo só de esperanças e promessas. No final de 2011, o Brasil passou a ser a 6ª maior economia no mundo, assumindo a posição anteriormente ocupada pelo Reino Unido. Esta é a primeira vez na história que a economia britânica é ultrapassada por um país sul-americano. Temos até um representante que simboliza a ascensão econômica brasileira ímpar, Eike Batista, empresário que em 2011 foi apontado como a 8ª pessoa mais rica do mundo pela revista Forbes. Por todos estes assuntos, o Brasil tem sido cada vez mais notícia ao redor do mundo, e até Hollywood entrou nessa. Por tudo isso, o sentimento de otimismo frente à economia brasileira vem crescendo a cada dia, assim como a geração de empregos não parece que vai diminuir. O Brasil não é só o país emergente com maior destaque dentre os do BRIC, como demonstra maior estabilidade econômica e um futuro promissor. Sem dúvida, vivemos um momento ímpar e todos nós, brasileiros, podemos comemorar, pois tudo indica que teremos bons anos pela frente. Frente a toda essa necessidade de mão de obra, a Curriculum tem a oferecer um excelente serviço tanto às empresas que precisam contratar, quanto às pessoas que buscam seus novos empregos. Temos nesse momento mais de 500 mil de vagas, mais de 6 milhões de candidatos e mais de 100 mil empresas utilizando o nosso sistema.
isso nos torna o site com a maior oferta de empregos e também com a maior base de candidatos da América Latina. Concluímos que mesmo com a Europa em crise, o Brasil continua bastante estável e crescendo. Isso é motivo de muito orgulho, pois nestes tempos de economia aquecida e mão de obra escassa, os serviços da Curriculum se tornam cada vez mais importantes e valiosos para as empresas que vêm buscar candidatos em nosso site. Isso ajuda diretamente nossos candidatos, que são encontrados e conquistam novos empregos. Curriculum, iluminando talentos.